Quais procedimentos estéticos provocam o chamado processo inflamatório no nosso organismo? São tantos que entender o que acontece é fundamental, começando pela definição de inflamação, que pode ser entendida como a reação do tecido vivo, vascularizado, à injúria que aconteceu naquele determinado local. A inflamação é resultado de inúmeros tipos de agressões, sejam elas química, física ou biológica. A resposta inflamatória, apesar de complexa, é caracterizada pela reação dos vasos sanguíneos, levando ao acúmulo de fluxo e células sanguíneas. O processo inflamatório ele pode ser encarado como um mecanismo de defesa do nosso organismo e, como tal, ele atua destruindo, diluindo e isolando ou até mesmo sequestrando o agente agressor, além de abrir caminho para os processos de reparação do tecido afetado, a chamada cicatrização. Devemos ter em mente que trata-se de um processo único e que estes fatores estão intimamente relacionados. No caso dos procedimentos estéticos, o processo inflamatório tende a ser algo controlado, não exacerbado, principalmente quando falamos de procedimentos como microagulhamento, intradermoterapia, laser, ultrassom, radiofrequência. De um modo geral, em resposta a um estímulo lesivo, o nosso organismo reage com a liberação, ativação ou síntese de substâncias conhecidas como mediadores químicos ou farmacológicos da inflamação. São eles que determinam uma série de alterações locais. Visivelmente falando, a hiperemia é uma das primeiras alterações percebidas. O vermelhidão é causado pelo aumento do fluxo sanguíneo na área afetada pela lesão. Esse fluxo leva uma maior quantidade possível de leucócitos para combater os agentes patogênicos. Além disso, também é possível visualizar um certo inchaço no local, com a formação do chamado edema. Em alguns casos, pode haver também o desconforto da dor, causado pela compressão das terminações nervosas, pelo próprio edema e da irrigação proveniente da chamada prostaglandina. Há ainda o aumento da temperatura, causado pelo incremento da atividade celular também na região. Tudo isso é possível de ser verificado por meio da observação ou até mesmo do toque da profissional de estética. Porém, internamente, outras alterações são registradas como parte do processo inflamatório. Quando há ruptura da pele, durante um microagulhamento, por exemplo, há a entrada de bactérias que se reproduzem no local da ferida. Macrófagos residentes, que são as células do sistema imune, eles são ativados e engolfam os patógenos, secretando citocinas, que são proteínas que têm a função de sinalização para outras células, e quimiotaxinas, que fazem parte do processo que obriga as células a se mexerem através de um estímulo químico. Em seguida, os chamados mastócitos, que são as sentinelas do sistema imunológico, uma vez ativados, eles liberam histamina, que é um mensageiro vasodilatador envolvido em processos bioquímicos de respostas imunológicas. A histamina e as citocinas dilatam os vasos sanguíneos locais e alargam os poros capilares. As citocinas, elas também tornam a parede do vaso sanguíneo pegajosa, fazendo os neutrófilos, que são a primeira linha de defesa do nosso organismo, que fagocitam, matam e digerem fungos e bactérias, e também os monócitos, que são os maiores leucócitos, a se acoplarem ali. As quimiotaxinas atraem
neutrófilos e monócitos, que se espremem entre as células da parede do vaso sanguíneo e migram para o local da infecção. Os monócitos, eles desenvolvem-se em macrófagos, com capacidade fagocítica, estando envolvidos na eliminação de células ou partículas estranhas ao organismo. Macrófagos e neutrófilos, recém-chegados, engolfam também os patógenos e os destroem. Mas isso não é tudo não, hein? No processo de inflamação, na fase conhecida como injúria, que é esse primeiro momento logo após, a lesão, trombócitos, que são plaquetas para parar sangramentos, e eritrócitos, que transportam o oxigênio, eles são liberados. Ainda como parte desta etapa, fatores de crescimento também são disponibilizados. Dentre eles, a gente tem o TGF-beta3, que é um fator de transformação de crescimento, o PDGF, que está diretamente envolvido na cicatrização da pele, o FGF, que está envolvido na reparação de tecido, principalmente em se tratando de fibroblasto, e o VEGF, que está relacionado ao crescimento de novos vasos. Pode haver também, nesse momento, o surgimento das chamadas petequias de sangue, devido ao processo inflamatório que está se instalado e à perfuração de alguma ramificação sanguínea. É importante dizer que nessa etapa, a melanogênese ela pode ser estimulada, por isso é preciso muita atenção. A partir daí, tem início uma nova fase, a chamada granulação ou fase de cicatrização. Ela começa em torno do terceiro dia e pode durar em torno de 14 dias após a lesão. Neste período, há a liberação de mais fatores de crescimento, produção de colágeno tipo 3, reparação do tecido lesionado e angiogênese, que é o crescimento de novos vasos sanguíneos a partir daqueles já existentes. Ainda nessa fase acontece a chamada epitelização e a proliferação de fibroblastos, seguida da produção de mais colágeno, mais elastina, glicosaminoglicanos, que desempenham um importante papel também na reparação de lesões. Por fim, há o depósito de colágeno na junção epiderme-derme. A terceira fase do processo inflamatório é a chamada remodelação, ou também conhecida por maturação. Nesta etapa, há a degradação de proteínas que foram lesionadas por um grupo de enzimas, as chamadas metaloproteinases de matriz. Secreção de uma nova matriz celular e substituição do colágeno tipo 3 pelo colágeno tipo 1, que é considerado mais duradouro, mais resistente e que, dependendo do estilo de vida do paciente, pode persistir por anos. Por isso que o processo inflamatório, em se tratando de procedimentos estéticos, ele é muito bem-vindo. Até porque, ao haver todos esses estímulos de colágeno e elastina, a gente contribui para o rejuvenescimento, o tratamento, a hidratação da melhoria daquela área que passou pelo processo de injúria, pelo processo inflamatório. E aí, gostou dessas informações? Espero que sim. Se você ficou com alguma dúvida, mande pra gente a sua pergunta, eu vou ter o maior prazer em responder você. E até o próximo vídeo.